Graças e paz, amados. Queria trazer uma breve palavra. Como eu já tinha comentado, que ia trazer um vídeo relacionado a relacionamentos de casais e coloquei um título, né? Nossas vontades ou a vontade de Deus. A gente não somos o dono da verdade, a gente tenta passar aquilo que foi vivido e aquilo que as pessoas às vezes se achegam a nós e nos pede algum tipo de instrução e tenta buscar tudo através da palavra de Deus e aquilo que a gente tem visto em relacionamentos, em traumas, em pessoas que sentem medo de se relacionar novamente por traumas passados, por se sentirem usadas por outras pessoas, tanto os homens, na maioria as mulheres por ser mais sensíveis, mas existem homens também que passaram por traumas e às vezes sentem dificuldade de voltar a se relacionar com outra pessoa, às vezes se sente pessoa inferior, complexo de alguma coisa, ou a mulher da mesma forma. Então que aquilo que eu queria que você se atentasse, que aquilo que você... Claro que toda a mensagem que eu trago, as pessoas eu acho que têm visualizado os vídeos são cristãos, mas tem algumas pessoas que não são e outras que têm curiosidade de ouvir, mas a gente quer de alguma forma ajudar, instruir com tudo aquilo que a gente viveu, com experiências e com coisas que a gente tem buscado e Deus tem nos mostrado, tem nos revelado através do Espírito Santo. A gente quer que de alguma forma essa mensagem venha ajudar essa geração mais nova, essa geração atual, uma próxima geração que vem depois das nossas, que a gente venha deixar um legado, que a gente tem como cristão tem uma obrigação de tentar transmitir às pessoas tudo aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus e aqueles relacionamentos que foram vividos, que fiquem de experiência para vocês, para que quando surgir uma nova oportunidade, tanto para o homem, tanto para a mulher, que você saiba lidar com as coisas que deram errado no teu passado, para que você se saia melhor no que você pretende viver. Creio que se for a vontade de Deus, Deus vai ter o melhor, é a vontade de Deus fazer o melhor nas nossas vidas. Aos cristãos, aqueles que estão se achegando, aqueles que estão buscando se converter, as meninas, os homens, as mulheres, que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma, que eu não quero ficar nas minhas palavras, mas que você se atente a isso. Use toda aquele suas experiências passadas para que você possa num futuro com Deus. Creio que se você não é convertido, um dia você vai se converter e você se prepare, porque nós temos que nos santificar e buscar a presença de Deus, deixar que o Espírito Santo nos instrua. E quando se trata de relacionamento é uma coisa meio complicada. Nós entendemos que não há homens e mulheres de gelo. A gente tem sentimentos, tem vontades, tem pensamentos, mas a gente quando quer buscar um relacionamento perfeito, como a gente tem visto muitos casais, tem pessoas que são muito felizes dentro do cristianismo, mas hoje houve uma renúncia, houve um tempo determinado e que a gente procure fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, porque é assim que as coisas com Deus têm que ser. Falando de mim, um pouco assim, do que Cristo tem feito na minha vida, eu me converti verdadeiramente tem 6 anos e hoje estou com 39 anos e tive vários relacionamentos antes de me converter, mas foram relacionamentos que às vezes nos trouxe feridas, nos machucou, porque não é porque a gente é homem, mas a gente sente tudo aquilo que foi vivido e a gente quando resolvi me atentar e ouvir a palavra de Deus me instruir, eu decidi abrir mão de muitas coisas, principalmente da área de relacionamento e buscar algo que eu nunca vivi com nenhuma outra pessoa. Creio que existem homens também que pensam da mesma forma que eu acho que isso não é um absurdo, porque a gente vivemos num mundo meio complicado, onde tudo é lícito,
e as pessoas têm buscado coisas mais carnais e deixado de lado as coisas espirituais. Há 6 anos que eu tenho buscado isso e Deus tem me instruído, tem me fortalecido a cada manhã, a cada anoitecer, a cada entardecer, e quero que o Espírito Santo também toque no teu coração, homem ou mulher, que a gente busque ser cada vez mais espirituais, que o melhor de Deus está por vir, quando a gente se coloca a não fazer as nossas vontades. Que a nossa vontade, a tendência é que a gente vá sempre com um olhar carnal e deixando de lado as coisas espirituais. Para que não fique só nas minhas palavras, eu vou estar aqui deixando uma, uma breve passagem que se encontra em 1 Coríntios, onde Paulo relata aqui. Vou deixar 2 bases bíblicas a respeito disso. Espero que de alguma forma o Espírito Santo possa te fortalecer dentro dessa situação, porque todos nós temos vontade de ter alguém do nosso lado, mas é preciso renunciar a algumas coisas para que você consiga viver um relacionamento verdadeiro com Deus, e que o teu relacionamento com a pessoa que você escolheu para ser o homem ou a mulher da sua vida, o seu namorado, o seu noivo, a gente precisa deixar de lado as vontades da carne, procurar se santificar, um namoro santificado como Deus nos ensina, deixando de lado, sei que é difícil falar, mas o sexo, alguns tipos de coisas, porque se a gente procura se santificar, a gente entende que há um tempo determinado para certo tipo de coisas, para ter uma intimidade com a pessoa que você tem escolhido, e isso não é difícil, eu falo porque quando a gente se busca se fortalecer na palavra de Deus, com experiências vividas, com tudo aquilo, a gente tem tentado se encher cada vez mais do Espírito Santo. Espero que essa mensagem fale com você verdadeiramente, que a gente fala aquilo que a gente vive. A gente jamais ia postar vídeos em redes sociais se a gente não fosse real o que a gente tenta passar. Fácil não é, Jesus disse que nunca seria fácil, mas quando a gente deixa de lado de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que as promessas de Deus na tua vida e na vida da pessoa que você tem escolhido ou escolheu vai se cumprir num tempo determinado. Mas é preciso ter sabedoria e se deixar ser instruído através da palavra de Deus, como Paulo aqui nos relata em 1 Coríntios 6, no versículo 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12 e 13. Há uma introdução aqui. A minha Bíblia ela é uma tradução mais da linguagem atual de hoje, é NTLH, mas eu vou estar deixando aqui a passagem para que você se deixe ser instruído, não olhe para a pessoa, olhe para a palavra de Deus. O uso do corpo, o nosso corpo carnal, para a glória de Deus. Então a gente precisa o quê? Se colocar a fazer a vontade dele, procurar ser pessoas mais espirituais. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Buscando se santificar todos os dias, fugindo das tentações. A gente se coloca muito numa corda bamba, sabe que tem lugares que a gente, quando quer buscar um relacionamento saudável, um relacionamento firmado nas promessas de Deus e coisas espirituais, a gente tem que se afastar de certos ambientes, de certas amizades, porque não se brinca com o pecado, porque nossa essência é pecaminosa e a tendência é que a gente olhe para algumas coisas com olhar carnais, porque a gente somos humanos. Ninguém está falando que existe homens e mulheres super-homem. O que a gente precisa ter é sabedoria. Se você tem alguém que você tem buscado em Deus, você vai para uma festa, para uma balada, se você já está namorando, você vai para um ambiente que a pessoa não vai estar contigo, mesmo que seja um ambiente mais sociável, você tem que estar atento às ciladas e armadilhas do diabo, se guardar, se preservar. Se você, às vezes, a gente no mundo, antes da nossa conversão, vivemos um relacionamento onde nós vemos jovens e homens e mulheres já se perdendo a sua virgindade cedo e chegam se sentindo usados. E às vezes dentro do cristianismo há relatos que a pessoa não consegue se preservar e se guardar. E a gente precisa matar a nossa carne. Não é porque você não é mais
você já se perdeu, você não se sente uma pessoa pura, que você, através de Jesus Cristo, Ele te purifica. Ele te faz uma mulher nova, um homem novo. Que você entenda isso, para que não fique só nas minhas palavras. Você é corpo, é templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que você viveu, morreu. Seu corpo hoje, nosso corpo, homem e mulher, menino, menina, templo do Espírito Santo. E se santifique. Vou estar lendo aqui a breve introdução. O uso do corpo é para a glória de Deus. Havia cristãos em Coríntios que estavam dizendo que nada que a pessoa faz com o corpo afeta o espírito. Portanto, o cristão teria liberdade de fazer o que quisesse com seu corpo, até mesmo ter relação com uma prostituta. Por isso, nada teria a ver com o seu espírito. Paulo declara, o apóstolo Paulo, que o corpo do cristão será ressuscitado. Faz parte do corpo de Cristo. É templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Portanto, o corpo deve ser usado para a glória de Deus. Que a gente se atente a isso. Convertidos, nosso corpo não pertence mais a nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você, a gente precisa se santificar, todos nós, no seu namoro, e se abster por um tempo determinado, até que você se case do sexo, porque se você é o templo do Espírito Santo, às vezes a gente quer tomar a frente de algumas coisas e a tendência é quando a gente não se deixa ser inspirado pela palavra, que as coisas não dá certo. O que eu quis chamar a atenção aqui no tema é fazer as nossas vontades a vontade de Deus. Porque a gente, quando quer colocar as nossas vontades na frente, a gente antecipa algumas coisas num relacionamento e o final sempre é trágico. Então que você busque se santificar. No versículo 12, alguém vai dizer que posso fazer tudo o que eu quero? Pode sim, mas nem tudo que é bom para você eu poderia dizer. Posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Aqui relacionado a pessoas que têm aquela tentação, aquele algo carnal que não consegue deixar da prática do sexo ilícito. Não falo só no sexo no ato, às vezes numa rede social, através de vídeos, alguma coisa. Você precisa se buscar ser uma pessoa mais espiritual, não deixar ser levada por essas ações malignas. Você precisa renunciar a isso. Não brinque com as suas tentações. Não se deixe ser escravizado, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tanto para os cristãos, para os não cristãos, porque às vezes você fora da igreja, eu duvido que às vezes em algum momento você possa até não ser cristão e não se sinta ousado por ter uma vida ilícita, uma vida deliberada no sexo, sem limitações, sem princípios nenhum, se relacionando com um e com o outro, criando traumas, feridas na tua vida. Se atente a essa palavra, a você que está ouvindo essa mensagem nesta noite ou manhã, eu não sei qual vai ser a hora ou o dia que você vai ouvir essa mensagem, mas espero que de alguma forma ela venha te ajudar, impactar a tua vida. No versículo 13, outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. Nosso corpo não existe para a prática da imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Quando a gente se permite a deixar Deus cuidar dos nossos corpos, quando a gente se coloca: Senhor, a minha carne é fraca, eu estou orando e entregando as minhas vontades a Ti, que não seja feito as minhas vontades na minha vida, porque Tu sabe que a minha essência é pecaminosa, mas eu estou declarando em verdade que eu preciso mais de Ti. Eu preciso negar as minhas vontades para que eu me torne uma pessoa espiritual, para que eu consiga alcançar no meu relacionamento uma vida santificada na Tua presença, porque eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo de uma troca de carinho, um tempo de uma troca de um relacionamento saudável, um tempo de se casar, um tempo de ter filhos. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas a gente precisa procurar fazer a vontade de Deus. Que a gente se coloque a isso, que a gente deixe de ser pessoas imorais, pessoas que têm a mente poluída com ações, com atos, com palavras, pessoas que até mesmo não
a mente anda com a mente tão perturbada que não podem ver. Eu falo de relatos que eu vi pessoas comentar, às vezes tu vê um homem ou uma mulher na rua, você não tem o autocontrole nem da tua mente é tão suja, homem ou mulher que já vem aquela ação maligna, você já começa a se sentir tentada. Você precisa buscar ser mais espiritual, ore a Deus. E você que não é cristão, às vezes você possa estar passando por esse tipo de dificuldade, se você não se sente ainda no tempo certo para ir na igreja ou buscar uma instrução. O tempo certo é sempre agora, é todos os dias. Jesus Cristo sempre nos dá uma oportunidade, mas às vezes você não quer. Mas existem médicos, pessoas, psiquiatras, psicólogos que possam te instruir de alguma forma. Não, mas não tem nada a ver com cristianismo. Tem sim, porque esses homens e mulheres médicos, todos os dons que eles têm, mesmo que não sejam até cristãos, são dons derramados por Deus. São instrumentos de Deus nas nossas vidas também aos que não são cristãos. Se você está passando por algum tipo de problema relacionado ao teu relacionamento, ao teu namoro, ou a tua vida sexual, que você não tem um controle, que você busque uma ajuda. Se você ainda não conhece a palavra, o tempo é agora de buscar a presença de Deus, de buscar ser uma pessoa espiritual, que a palavra de Deus possa te fortificar e te livrar de todas as tentações, que não seja feita as tuas vontades, as nossas vontades, mas que a gente venha ser ter uma mente incorruptível, corpo santificado em fazer a presença de Deus, porque as nossas vontades, há um tempo determinado que as nossas vontades vão ser a vontade de Deus na nossa vida. Ele conhece as nossas vontades, mas Ele quer nos instruir para que quando a gente venha se relacionar, seja um relacionamento voltado, que você tenha a sua mente em paz, que você possa ter um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo. Que às vezes a gente, quando toma a frente da situação, você está namorando, ou você está noivando, ou você está trabalhando, você pode ser que tenha aquele tipo de problema de ter uma mente perturbada, ou até uma ação meio bipolar. Seu noivo, a sua noiva, seu namorado está num ambiente de trabalho e você não consegue ter paz. O que eu quero te levar é que o Espírito Santo vai te trazer isso, a ter um namoro em paz, um noivado em paz, um casamento em paz. E através de quem que a gente vai alcançar os frutos do Espírito? Através do próprio Espírito Santo, mas é preciso que a gente renuncie às nossas vontades para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós, para que você tenha um relacionamento saudável e pleno, tenha uma saúde boa mental, porque tudo começa na nossa mente e às vezes a gente não toma proporção das coisas que está na nossa mente, deixa descer para os nossos corações quando a gente não repreende, e é aí que o inimigo ataca. É aí que às vezes nós vê pessoas que tinham tudo para ser casais bênçãos dentro dos ministérios, mas deixam, por falta de atenção, as suas vontades carnais aflorar, e onde uma vida ministerial é acabada, onde é criado traumas, onde palavras ditas machucadas às vezes dói mais do que um tapa na cara, e tem coisas que não vão voltar mais nas nossas vidas, relacionamentos que não vão voltar. Então a gente precisa ter sabedoria humana e pedir para que Deus capacite aquilo que a gente ainda não consegue lidar, porque pessoas, a gente sabe de coisas e vive experiências que eu acho que todos nós sabemos, de tantos relacionamentos que eram uma bênção dentro de ministérios ou até fora da igreja, e por um momento de desatenção, a pessoa não quis sair, eu vou, minha companheira não quis ir, eu vou sozinho, e às vezes por um segundo, por você estar ali na corda bamba da tentação, você acaba cometendo um ato de adultério, uma traição, ou às vezes até por uma rede social. Imagine seu marido, a sua mulher chegar em casa, você está ali assistindo um vídeo de pornografia, sendo que você é um homem ou uma mulher casada, sendo que você tem a sua esposa, que ela é voltada a fazer a tua vontade, você fazer a vontade dela, e você buscando se prostituir ou poluir a tua mente com imoralidades dentro de redes sociais. Que você venha se santificar e ter não um olhar carnal, tenha uma mente blindada, uma mente de Cristo. Isso não é fácil, mas aquele que busca ser verdadeiro e sincero e orar a Deus, pedir para que Deus mude aquilo que tem te aprisionado, te escravizado, Ele vai te mudar, como tem me mudado, como tem mudado homens e mulheres de Deus. Mas é preciso que a gente se permita.
Deus só trabalha quando a gente se permite a dar o espaço para Ele agir na nossa vida. E em se tratando de relacionamento, é desta forma. Que não seja feita as nossas vontades, mas que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. E em 1 Tessalonicenses 4, é, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 ao 5. Tudo aquilo que Paulo nos instrui. Quem foi Paulo? Aquele que entregou a vida dele à vontade de Deus. Aquele que se absteve de toda a vontade carnal, aquele que nunca, depois de convertido, não teve mais nenhum relacionamento com mulher, que só se voltou a fazer a vontade de Deus, e ele foi aquele apóstolo que foi o diferencial. Houve grandes apóstolos, sem desmerecer nenhum, todo mundo tem o seu valor, mas eu tenho o apóstolo Paulo como um fenômeno, porque nós como homens sabemos a dificuldade de que é se manter longe do pecado de uma mulher, e a tentação vem que o diabo anda de redor bradando com mulher, botando manjares na vida do homem e de uma mulher, porque ele conhece as nossas limitações. Que você se atente, não brinque com o pecado, não deixe que ele te escravize, não ache que você é forte o suficiente para lidar com certos tipos de tentações, porque quando a gente quer ser autossuficiente é onde a queda vem. Que as tuas forças sejam as forças do Senhor na tua vida, que o Espírito Santo te conduza. Não seja conduzido pelas tuas vontades, porque as nossas vontades, a tendência é que a gente vá uma hora ou outra errar. Busque ter uma vida santificada. Não saia da sua casa em qualquer lugar que você venha estar antes de orar. Peça para que o Espírito Santo te acompanhe, para que te blinde a tua mente e teu coração de todos os ataques e dardos do maligno. É uma vida que agrada a Deus. Agora Paulo fala sobre o que significa ser cristão. Lembra que os cristãos foram chamados para ser completamente dedicados a Deus, ficar livre da imoralidade, amar os irmãos na fé, viver do próprio trabalho. São coisas que fazem parte desta vida completamente dedicada a Deus. Trazer o respeito dos que não são cristãos. Que a gente venha a ser um testemunho vivo. A gente tem visto e se entristecido. E a gente tem que, de alguma forma, tentar ajudar, é o que eu estou falando, casais dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, destruindo relacionamentos, casamentos por causa de vontades carnais. Que a gente, homens e mulheres de Deus, ou quem está começando um relacionamento, que você venha ser exemplo, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar. Se você tem um namorado, uma namorada, um noivo, uma esposa, que você seja a referência dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, no teu ambiente dos teus amigos, porque através do teu relacionamento, do teu casamento, você possa estar conquistando e trazendo pessoas para dentro da igreja, não convertidos ímpios. Porque às vezes a gente fala, mas não vive. A gente tem que procurar ser um testemunho, ser igreja, casal, os dois, não só dentro da igreja. Que haja, eu sempre gosto de também falar que é preciso ter disponibilidade, ter concordância na vontade de Deus, não deixar que as tuas vontades nem a vontade de quem está do seu lado seja feita. Vocês procurem ter a gente procura ter uma vida de oração, uma vida de oração dedicada à vontade de Deus. Um casal que ora junto é uma corrente que não se quebra, uma corrente inabalável. Que você busque no teu relacionamento orar junto com a sua companheira, com a sua namorada, com a sua noiva. E sei que não é fácil quando a gente fala em relação ao sexo, mas que a gente venha se atentar que o que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando a gente busca se santificar e fazer a vontade de Deus, esperar o tempo determinado para todas as coisas, eu tenho uma revelação tremenda para as nossas vidas. Deus nos surpreende, te dá algo a mais do que você tem pedido, tanto o homem, tanto a mulher, porque ele olha, ele vê a tua renúncia, a tua entrega a fazer a vontade dele, porque não é fácil.
Jesus mesmo disse, Paulo nos disse que nunca seria fácil. Mas quando Deus vê um esforço do homem e a dedicação, ele surpreende tanto o homem, tanto a mulher, o casal, ele blinda. Se você é casado, se você é noivo, ou se você pretende se relacionar dentro ou fora da igreja, se atente a essa mensagem. Não é a minha palavra, é a palavra inspirada pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo aqui que está relatando essa mensagem. E vou estar aqui lendo o versículo 3. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que a gente fuja da imoralidade. A gente não precisa ser homens e mulheres imorais. Se um dia você vai ter a sua esposa, você se estiver namorando, ou se estiver noivo, espere o tempo determinado para todas as coisas. Você vai desfrutar, você vai ter um momento, você vai sentir os prazeres através do Espírito Santo de você estar com a pessoa certa, no lugar certo. Não se deixe ser escravo da imoralidade. Espere em Deus, confie em Deus. Seja uma pessoa dedicada primeiramente à vontade de Deus. Não tente barganhar com Deus, porque Deus conhece o teu coração. Nem tudo aquilo que a gente tem pedido Ele vai nos dar, porque Ele conhece. Mas quando a gente se coloca a fazer a vontade dEle, de verdade, sem máscara, sem mancha, tentando ser aperfeiçoado e santificado todos os dias, Ele vai agir na minha e na tua vida, você pode ter certeza disso. No versículo 4, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Respeite a tua esposa, que tenha concordância, se você já é casado ou noivo. Respeite o lado dela, porque às vezes o homem quer ser o ditador da situação, quer passar o sinal verde, sendo que a mulher está num tempo dela, uma busca espiritual. Às vezes você é noivo ou namorado. Se é casado também precisa ter concordância em tudo que for feito dentro do teu ambiente íntimo com a sua esposa, entendeu? A gente precisa ser homens e mulheres com princípios. Claro que é aquele momento íntimo, onde isso cabe ao casal saber o que é bom ou não para eles, mas que a gente procure fazer a vontade do Espírito Santo e ter uma vida santificada, que haja concordância em tudo. Use a Bíblia para se manusear em prol do teu relacionamento, que você pode ter certeza que a tendência é que ele seja um relacionamento cada dia mais saudável, que vai agradar o coração de Deus, que vai te trazer paz todos os dias, vai te trazer confiança, aquele homem ou a mulher que você tem do seu lado. Você pode ter certeza, porque você vai olhar e vai ver um homem ou uma mulher de Deus, e isso vai te trazer confiança, vai te trazer paz. Às vezes possa ser que vocês tenham uma indisponibilidade de horários, se você está namorando ou noivando, mas quando a gente está na presença de Deus, a gente está em paz. A gente sabe e confia nas pessoas com que a gente está buscando se relacionar, sabe que as pessoas são pessoas que possam ter, que têm princípios, que são de famílias, e há um tempo determinado para que você possa estar junto, trocar carinhos, diálogo, mas é preciso buscar isso no Espírito Santo. Ele vai te trazer todos esses benefícios. Não é fácil, mas quando a gente se coloca a fazer a vontade do Espírito Santo, a sua mente vai ficar mais tranquila, você vai ter paz na hora de descansar, você vai ter paz quando souber que ele ou ela possa estar num ambiente de trabalho onde vai ter homens e mulheres, às vezes solteira. Se você é ciumento ou ciumenta, a gente tem a tendência que o inimigo quer atacar na nossa mente, porque ele ataca, porque a gente deixa aflorar, às vezes fala coisas que ele captura, ele está de redor, ele age nas minhas e nas tuas emoções. Controle as tuas emoções e saiba com quem tu compartilha coisas sobre o teu relacionamento, é outra coisa. Tem pessoas que nem sabem, mas estão sendo usadas pelo inimigo para bombardear a tua mente e acaba estragando o teu relacionamento, ou já acabou, coisas que já foram, que não vão voltar mais. O que acabou, acabou. Se você não, dentro da igreja, homem ou mulher, não teve a sensibilidade de se colocar, deixar o agir do Espírito Santo na tua vida, às vezes você perdeu uma oportunidade que não vai voltar mais. Tinha tudo para dar certo, onde um homem ou uma mulher viu em você uma mulher de Deus, e tem coisas que não voltam mais.
Às vezes a gente, por falta de sensibilidade, por falta de se entregar de verdade, metemos uma capa de 1h30, 3 horas dentro da igreja e deixamos de receber um presente de Deus, um homem e uma mulher que ia ser uma bênção na tua vida. Que você use, se você está passando por isso, essa mensagem está falando contigo, use isso em prol de você, o que você viveu de negativo numa tentativa de um relacionamento, use isso em prol para que numa próxima outra oportunidade você saiba quem anda ao teu redor, quem são teus amigos de verdade, porque um amigo de verdade dentro de um ambiente de cristão, um cristianismo, ele vai te trazer paz. Ele não vai te perturbar a tua mente nem deixar nada de bom, coisas ruins descer para o teu coração. Que você se atente nesta mensagem. No versículo 5, e não com paixões sexuais baixas como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Deixe de ter uma vida de incredulidade. A gente somos muitos incrédulos. Homens e mulheres, nós no Antigo Testamento, homem nunca, um homem que às vezes não procura fazer a vontade de Deus, ele nunca está satisfeito em ter uma mulher só. Antes, reis, homens antigos tinham a liberdade de ter, era permitido por Deus ter 700, 1000, e os caras ainda não se sentiam satisfeitos, ainda cresceu o olho em mulheres que eram casadas com outras mulheres, porque é quando o homem se deixa fazer a vontade da carne. A nossa essência é pecaminosa, como também na passagem na passagem do José, quando a mulher me fugiu a mente agora o nome da onde o José servia como empregado numa casa, quando a mulher de Potifar, uma mulher casada, tinha tudo com seu marido e foi lá atentar José do Egito. José saiu pela tangente. Homens e mulheres que nunca estão satisfeitos com o que tem. Que a gente venha se atentar a isso. Buscar ser mais espirituais. Que o diabo não brinca de ser diabo. Se você não tiver a tua mente blindada, ele vai agir. E às vezes aquilo que você faça de errado, talvez Deus te perdoe. Cristo já pagou o sacrifício pela tua vida, mas tem coisas que não tem volta. Quando há traição, fica a par de cada um. Deus nos dá a liberdade de querer voltar atrás, de dar uma outra oportunidade ou não. A gente tem a liberdade para tomar a decisão. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Talvez você já passou por esse certo tipo de situação, que você se atente para que isso não volte a acontecer. Porque às vezes nós, por um ato de atenção, vê famílias, projetos dentro e fora da igreja se destruindo por causa de uma ação maligna. Que a gente venha estar mais atento em relação a isso. Porque a família, um relacionamento que se inicia, é um projeto de Deus também que se inicia, é um alicerce. Porque é um início, é um meio e é um fim, que a gente estamos juntos na glória do nosso Senhor, onde a sua descendência vai haver um ajuntamento de duas linhagens, de famílias diferentes, onde a sua descendência vai crescer e frutificar em homens e mulheres de Deus. Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Que os nossos filhos sejam bênçãos, que a nossa descendência frutifique como árvores fortes, como coqueiros que balançam em ventos e em tempestade, mas que nunca caem. Que vocês se atentem a isso, a fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e não fazer as nossas vontades. Só assim a gente vai alcançar a perfeita e agradável vontade de Deus em nossos relacionamentos. Não é fazer as nossas vontades, é se colocar a fazer a vontade de Deus. É entender que para receber o melhor dessa terra em um relacionamento, é preciso haver renúncia, é preciso haver santificação. Fácil não é, mas é possível. A gente vê tantos relatos que a gente se sensibilizaria, a gente se sente feliz por ver pessoas felizes. Às vezes a gente tem acompanhado mesmo de longe e nós sabemos o que é real e o que é artificial.
Às vezes a gente acompanha homens e mulheres de Deus nas redes sociais, às vezes você tem pessoas ao teu redor que você vê que são exemplos de princípio, de família, e isso não nos agrada, porque é o que a gente, pelo menos eu tenho buscado e creio que você que está tentando buscar fazer a vontade de Deus tem se apegado e se fortificado em relação a isso. Às vezes, se você não tem ninguém dentro da tua igreja ou até mesmo da tua família, busque se fortalecer em outras pessoas, ser instruído. Se vocês não estão sendo discipulados, casal, por alguém, busque uma pessoa que seja referência, um homem ou mulher, que você olhe e vê a igreja nele, olhe para os seus filhos, olhe para o fruto, olhe para os filhos dele, veja os frutos. Homens e mulheres alicerçados na presença de Deus, que tem vários aí, que você se atente a isso e pergunte, troque experiências, é, é, fale das suas lutas, das suas dificuldades. Se você é homem, se achegue a um homem. Se você é mulher, se achegue a mulher. Duvido que essa pessoa não tenha a disponibilidade de te ajudar. Eles vão te instruir porque são homens e mulheres de Deus que já passaram pelo mesmo processo, pela mesma dificuldade que você possa estar passando, que eu possa estar passando. Mas há um bem maior em tudo isso. Você pode ter certeza que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas, quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus, não a nossa. Não é fácil. Jesus disse que nunca seria fácil. Paulo nos relata que não seria fácil. Que bom seria que o homem conseguisse viver sozinho. Mas a gente, quando entende também que a própria palavra nos fala que não é bom que o homem e a mulher vivam sozinho, porque há tentações e Deus nos criou para que a gente possa viver em harmonia e crescer e multiplicar. E o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus é que a gente cresça, frutifique, que a gente se coloque a fazer a vontade de Deus e que mostre para essa geração que às vezes vive uma vida desenfreada em pleno século XXI, acha que a vida é a vontade, é livre, e acaba vivendo a vida de prostituição, de imoralidade, de drogas, de vícios. Às vezes a gente vê relatos de tantas coisas, jovens sendo abusadas por homens, por pessoas fora da sua consciência humana, e quando cai em si, há aquele trauma, aquele rejeição do seu próprio corpo, porque foi abusada por homem. A gente sabe de relatos que acontecem. E a gente, como homens e mulheres, ou como jovem, que é uma geração que vem aí, uma geração eleita também, que vem mostrando a diferença, que a gente se coloque a mostrar para os jovens que tudo é possível, que Jesus Cristo ele nos deu a liberdade. E nós somos livres para viver um relacionamento saudável em Cristo Jesus, um relacionamento santo, mostrando que é possível vencer as vontades da carne para que a gente viva um relacionamento longânimo, como verdadeiro. Antigamente viviam os nossos antepassados, casamentos que duravam 100, 120 anos. Hoje a gente vê a pessoa casando hoje um mês se separando, pessoas que casam com um ano já está se separando, ou pessoas que não conseguem ter um casamento em paz, pessoas que não têm confiança, pessoas que estão casadas que o homem ou a mulher não está em casa, 24 horas ligando e perturbando a mente da outra pessoa. Isso é falta de quê? É a falta de busca do Espírito Santo. Que a gente venha se atentar a isso. A vida de um casal, um relacionamento verdadeiro, viver em agradar e fazer a vontade de Deus, não as nossas vontades. Que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma, que você não veja o homem que aqui está trazendo a mensagem, mas que você veja o agir no Espírito Santo na sua vida, no seu relacionamento. Pai amado e querido Deus, estou aqui, Senhor, tentando levar a Tua palavra, a Tua mensagem não através de mim, através do que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, que essa mensagem possa causar impacto na vida dos casais que possam ouvir, ou de homens ou mulheres ou jovens solteiros que estão se achegando ao cristianismo, ou que ainda vão se achegar, ou até aqueles que não têm uma religião definida. Sempre lembrando, Jesus não é uma religião, Jesus é a nossa liberdade, Jesus é um estilo de vida. Procure pessoas capacitadas, médicos, homens que têm dons
derramados por Deus que possam te ajudar se você está passando por qualquer tipo de situação. Não se sinta envergonhado ou envergonhada. Se há necessidade dessa ajuda, vá procurar ajuda, porque a gente precisa mudar, a gente precisa renunciar muitas coisas para que haja um agir do Espírito Santo nas nossas vidas, porque a vida passa e o que passa não volta mais, há oportunidades que não vão voltar mais nas nossas vidas, que a gente procure se atentar a viver uma vida santificada e fazer a vontade de Deus, e tenha certeza que através disso você vai alcançar, homem e mulher, tudo aquilo que você tem buscado. Deus vai te presentear. Se você é solteiro, se você é solteiro, ou se você já está num relacionamento, Deus já te presenteou. Então lapide, respeite e ame esse diamante que Deus colocou na tua vida. Trate ele com honra, com princípio, com amor, não com imoralidade, com confiança, com disponibilidade, com compatibilidade, com companheirismo. Que o Espírito Santo venha abençoar a vida de vocês, que haja um mover, um romper de amor, de verdade, que todas as benevolências do nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que agrada o coração de Deus, seja derramado na vida dos casais ou dos homens e mulheres solteiros, que a gente venha a mostrar que tudo é possível quando a gente se coloca a ter uma vida santificada em um relacionamento de casais, quando a gente se coloca a não fazer as nossas vontades, mas sim viver a perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Fazer a vontade de Deus Pai. Que essa mensagem possa te abençoar a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E sempre lembrando que Jesus Cristo, Ele nos dá uma oportunidade todos os dias. Amém.